todas as quintas-feiras, das 16 às 18 horas, aqui na 98.4. Rádio Cairo. Rádio Cairo. O programa que leva para você todas as quintas-feiras assuntos relativamente à responsabilidade social, e hoje não será diferente. Antes de mais, vamos cumprimentar os nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência e mantenham-se deste lado, que o programa de hoje traz muita coisa interessante, e acredito que vocês vão gostar de nos ouvir, como sempre. Hoje vamos falar do projeto Capri. Tenho aqui comigo Sérgio da Mata, professor. Tenho aqui Isabel Ginga. Eu vou começar a cumprimentar aqui os meus convidados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde. O Sérgio tem assim uma voz sexy. Isabel, boa tarde. Boa tarde. Aqui a Margarida vai ter que dividir aqui o microfone com a Adilson. Margarida, boa tarde. Boa tarde, Margarida. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Os teus lábios são fixos, pode esticar um coisa. Ok, obrigado pela vossa presença. Vamos então falar desse projeto Capri, que está ligado à educação, certo? Quem vai falar, vamos introduzir o projeto. Quem vai falar sobre o projeto? Vamos lá. O que é o Capri? Bora. O Capri é um projeto de capacitação para professores primários. Ele teve início em 2018, foi quando iniciámos no terreno e quando o projeto foi lançado. Teve duas fases. A primeira fase acabou no princípio, de 2019, em janeiro, e passámos logo para uma segunda fase que iniciou em 2019 e terminou no final do ano de 2019, em dezembro. Neste tempo, de 2018 a 2019, formámos cerca de 9.750 professores a nível de Luanda. Estou só a falar a nível da província de Luanda, porque só atuámos em Luanda ainda, mas estamos-nos a preparar para seguir para uma próxima província. Qual é que é o objetivo do projeto? É capacitarmos os professores, ou seja, darmos-lhes ferramentas para que eles possam, novas metodologias, para que eles possam, dentro das suas salas de aula, estar mais motivados, motivar as crianças e a escola ser mais apelativa para todos. Professor. Obrigado pela oportunidade. Pelo menos no meu caso, o professor Sérgio, da Escola Rainha Luís, propriamente Xinguba, estamos nos Congolentes, já tenho implementado dentro da sala de aula, e não só. É um projeto de inovação lúdico com jogos, que busca a criança, a atração da criança, porque quando estamos diretamente na sala, unicamente, há uma certa... Os meninos ficam mais monótonos, mas quando nós aplicamos as metodologias aprendidas no CAP, praticamente nós já tínhamos o conhecimento disso, mas agora implementamos com jogos lúdicos. Isso busca mais do aluno, da criança. Torna a aula mais atrativa. Mais atrativa, pois claro. Porque há alunos que não gostam do professor, né? E depois já acabam não gostando também da cadeira, não é? E eu acho que não sei se é muito um bocadinho por aí, para quebrar isso. Exatamente. O que nós procuramos aqui trazer ou fazer é com que o professor seja dotado de técnicas que, na verdade, já faziam parte do seu dia a dia, mas que trabalham aspectos na criança que era importante relembrar para os professores. Nós ouvimos sempre a máxima mediante a qual a criança aprende brincando. Então, nós associamos a brincadeira à vertente pedagógica. Logo, a criança, ao se sentir, não é, a divertir-se com os conteúdos, de uma forma mais aberta participará da aula. E é importante, e frisamos sempre nas formações, que os professores atentem à parte pedagógica do lúdico que se leva para a sala de aulas, não é? Porque não vamos desvirtuar-nos ou desfazer-se da nossa missão, que é exatamente ensinar as crianças, não é? Mas ensinar, agora como disse o professor Sérgio, com
técnicas que vão trazer à criança maior abertura e participação às aulas, perdendo então esse olhar para a escola como um sítio chato e vendo ela também como um local em que se pode divertir. Naturalmente. E essas são dinâmicas, certo? Que vocês aplicam? São dinâmicas, são jogos, são muitas atividades. Podemos aqui desmistificar pelo menos um jogo. Eu sou muito aficionado nessas práticas, muito sinceramente. Porque eu sou orientador de team building e trabalho muito com cultura organizacional. E essas dinâmicas são muito importantes, não é? Para quebrar gelo, para melhorar a motivação, ok? Para motivar as pessoas, não é? Seja em que âmbito for. Por exemplo, existem os médicos da alegria. Não sei se já ouviram falar, Já. não é? Que são pessoas, não são propriamente médicos, mas que vão para os hospitais alegrar aqueles que lá estão, acamados, e seus familiares. Então, vocês também são professores da alegria, não é? Vocês são os professores da alegria. É um bom nome, parece que não se me Sim, porque vocês tornam a aula mais alegre, né? Menos chata, como muitas são as crianças que dizem, né? Mais convidativa. Nós tivemos, há bocado lembrei-me, quando estava a dizer que os alunos não querem ir à escola e não querem ir às aulas. Houve um aluno que o professor não foi à escola porque estava incomodado e o aluno ligou para o professor a dizer: professor, quando é que você vai voltar? Portanto, ele já estava cheio de vontade que o professor voltasse para tornar as aulas divertidas. Não é? Sim, isso aconteceu ano passado comigo. Depois de nós sairmos do CAPRI, então os alunos, nós temos como rotina, os alunos nunca vão para casa na ausência do professor. Eu fui operado à vista esquerda, então tinha de ficar um período ausente da escola. Então o que aconteceu? Os meninos não aceitavam ir para outras salas. Não, nós só queremos o nosso professor. Então, o aluno, quando vai ver, não, o professor nos anima assim e assim, então procura não faltar na aula, porque o aluno vai ficar motivado de todos os dias ir para a escola. Qual é o papel da assistente, Isabel? Bem, o papel da assistente neste projeto é de apoiar não só os formadores, como também os professores. Como é que apoia? Vou dar um exemplo. O Sérgio teve a dizer que faltou e os alunos não queriam entrar na sala do outro professor. Se calhar o colega do Sérgio também fez a formação, mas não está a colocar em prática. Não está a colocar em prática. O ensino é dinâmico e uns professores fizeram o INE, outros fizeram o ICED e estão no comodismo. Então o papel da assistente é chamar a razão aos professores que não temos grande coisa de novo para oferecer, mas temos dinâmicas lúdicas que podem ajudar a tornar mais interativa a aula. Olha, porque as dinâmicas nem sempre são só lúdicas, porque elas também a dinâmica pode ser pedagógica. Sim. Não é? Existem várias dinâmicas pedagógicas. Uma vertente pedagógica. Que vai ao encontro disto, não podemos perder o pedagógico, não é? É a brincar que se aprende, mas, ou seja, o CAPRI foi desenhado exatamente com o objetivo de não tiramos o pedagógico e o programa do ensino primário, não é? Que tem que ser seguido que temos que seguir, que foi feito pelo Ministério da Educação. Nós só damos metodologias e novas formas para que esse programa seja mais apelativo, tanto das crianças como dos alunos, mas não podemos esquecer esta parte. Vamos tocar uma música depois 2-2. Os alunos vão agarrar 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Estamos a implementar o conjunto, mas brincando. Podemos fazer o mesmo com as cores, criar as figuras geométricas, pintar de várias cores e depois pedir que vão até a cor vermelha. Todos os alunos vão à cor vermelha, vamos supor que a cor vermelha é o círculo. Vamos até o círculo. Depois vamos fazer a junção da cor vermelha, que é o círculo. Então aí estamos a orientar os meninos. Esperamos nós que todos aqueles professores que ainda não tiveram a oportunidade de participar de uma formação do CAPRI, não é? Que estejam a ouvir e que consigam também, a partir desse programa, melhorar suas práticas no ato de lecionar. O que é preciso para para participar de uma formação do CAPRI? Para ter a oportunidade de... Enquanto professora? Sim.
quem faz essa seleção dos professores, ela vem da direção de cada município, portanto, da direção municipal. Nós, CAPRI, temos uma sala de comando, que nós lhe chamamos sala de comando, que está no escritório, portanto, este projeto está a ser implementado pela da Bridge Global, mas é do Ministério da Educação e está a ser financiado pelo BFA. Nós temos agora já me perdi, o que é que nós íamos? Qual é que era o teu? Não, era saber o que é preciso fazer enquanto formador para participar de uma ação de formação. Vem tudo da direção municipal, ou seja, nós enquanto CAPRI, esta sala de comando apela a todas as direções municipais que nos deem listas de professores que ainda não foram formados pelo CAPRI e que queiram ser formados, ou que a própria direção apela a esses professores para virem fazer parte do CAPRI. Nós depois fazemos uma monitorização de todos os professores, ou seja, temos que dividi-los por grupos, porque não podemos formar todos ao mesmo tempo, porque senão também perdemos a qualidade em termos de pedagogia e de metodologias que nós aplicamos. Portanto, parte sempre da empresa, de nós, da sala de comando, para a direção municipal, mas é um trabalho em conjunto com eles. A direção depois é que nos dá então as listas. Portanto, os professores, o que nós podemos dizer é que os professores se dirijam à direção municipal ou que informem o diretor da escola que querem participar do CAPRI e depois o diretor irá chegar até à direção municipal. Posso dar um reforço? Segundo que a Dona Margarida deu, nós, a partir do Rangel, foi a repartição, arredor. Arredor é a repartição do Distrito Urbano do Rangel. Então, vão escolher determinados professores para uma primeira fase. Como eu não fui da primeira fase, fui da segunda fase. Então, obrigatoriamente, todo professor tinha de participar do CAP. Deve participar. Não, naquele período, sim, porque uns estavam a querer furtar-se, porque era um período. Nós dávamos a aula no período, eu dou aula no período da manhã e a tardinha tinha que ir para o CAP, para a formação. E tinha outros professores que davam aula no período da tarde e tinham que ir no período da manhã. Então, mas a direção, a redor, disse que é de caráter obrigatório. Então, isso fez com que os professores todos participassem desse projeto. Exatamente. Eu acho que isto é muito importante e deveria ser em todas as direções igual. Isto é uma formação, é uma formação que é oferecida, não é, pelo Ministério da Educação e deveria ser para todos, nós deveríamos ir todos com bom grado às formações, porque a formação é gratuita. Não é? Nós estamos a oferecer isto aos professores e eu acho que isso é fundamental. Portanto, todos os professores deveriam ir e deveriam ter esta formação e nós sabemos que há muitos que fogem um bocadinho a este... Mas no final houve aderência. Há quem no primeiro dia foi, afinal é assim, eu vou aparecer, é bom. Então, porque levamos muita boa coisa, porque o que nós temos como professor, quando vamos para uma formação, é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Há sempre alguma coisa de novo para nós levarmos para a nossa sala de aula. O professor deve ter esse conceito. Sim. Não é? Não é sempre a mesma coisa. Leva-se, eu pelo menos fiquei muito encantado. E o bingo da multiplicação hoje funciona na nossa escola. Não percebi. O bingo da multiplicação. O que é isso? Bingo foi uma dinâmica criada pelos formadores em que fizemos um quadro, enumeramos o quadro de 1 a 100 e colocamos essas rolhas de PET das garrafas de água. Okay. E fomos colocando assim. E do lado tinha número de 1 a 10, do outro lado do 10 tinha e nós utilizávamos borrachas para fazer a conta. Tinha o sinal de multiplicação ali. Então vamos, 2 vezes 2. Pegávamos o elástico, colocávamos aqui no 2, o outro pegávamos e no meio aparecia o resultado do 2 vezes 2. Então uma dinâmica muito bonita. Eu até só que estamos na rádio, não conseguimos. Como é que o Sérgio já estava a dizer, ele pões aqui na rádio. O Sérgio está aqui a fazer muitos gestos, põe aqui.
Não, pode ser num papelão, não é? Temos os números dispostos em coluna de 1 a 10 ou a 9. Ok. E também na parte de cima em linha, também de 1 a 10. A 10. Agora, da esquerda para a direita. Ok. No centro vamos ter os números no total, de 1 a 100. Ok. Então, ao combinarmos com 2 cordões, um cordão que vai estar na linha e outro na esquerda coluna, para a direita, ao sim. combinar De um cima número, para baixo. um número da linha e um da coluna, as borrachas vão se cruzar num determinado ponto e Sim. aquele é o resultado da multiplicação do número da coluna com o número da linha. Bom. Daí o nome de bingo da multiplicação, porque quando achas, então, tu achas que gritar já é um bingo. Muito. Então, cativou. Há meninos que nem queriam faltar na aula, É não. uma forma de multiplicar Sim. também muito divertida. Muito Tem divertido. tabuada, não é? Exatamente. Coisa esta que nós não E tínhamos. outra coisa que eu queria ainda reforçar é o que disse bem o professor Sérgio. Nós nos debatíamos sempre com essa questão da vinda dos professores. No primeiro dia havia uma desmotivação total, mas depois de serem submetidos às primeiras atividades, acredite, nos dias seguintes já ninguém queria faltar. Agora quem está interessado também sou eu. Mas sério. Nós vimos um aumento bastante elevado de uma primeira fase para uma segunda e eu acredito que também tem a ver com isto, porque o facto de a primeira fase era uma novidade, não é? As pessoas iam sempre um bocadinho a medo. Sim, há sempre e acho que o resistências. Adilson pode falar um bocadinho também sobre isso. E porque os próprios formadores também tiveram a sua dificuldade no início. Numa primeira fase nós fizemos cerca de 4.000 professores e numa segunda fase que teve menos tempo, o período foi mais curto de formação, apesar de termos conseguido mais formações e mais professores, chegámos aos 5.800. Eu acho que se deve muito a isto também, não é? Um passa-palavra. Passa-palavra, sim. Vão porque eu já fui e é muito bom e estou a implementar e mesmo dentro da mesma escola há um professor que implementa e o outro não e eles acabam por sentir aquela inveja boa, não é? De, Não há publicidade melhor do que o Boca. Hoje, por exemplo, eu recebi uma chamada de uma colega, foi minha colega no médio, e ela está no Zango 8000. E lá tem a Domingas, que fez o Capri. Então ela disse, aprendeste isso onde? Porque elas duas estão da primeira, aprendeste isso, eu também tenho que aprender. Ela disse, não, olha, tem um projeto assim que aconteceu, não fizeste por quê? A Isabel faz parte desse projeto. Ela ligou para mim hoje, Isabel também quer fazer a formação, a Domingas está aqui, os alunos só querem assistir a aula para a Domingas. Eu também sou daí, também quero fazer. Eu já estou aqui a me candidatar, a doutora Leonor deve estar nos ouvir. Eu vou atrás disto porque eu quero participar de uma ação de formação. Quanto tempo leva uma ação de formação do CAP normalmente? 2 semanas. São 2 semanas. 2 semanas num período. Quantas horas por sessão? 3 horas a 4. 3 ou 3 ou 4. 4 horas por dia. Dizer ao Sérgio que, fora a presença dos formadores, também temos assistente social, eu que falo, e o psicólogo, que também entramos em cada formação damos um tema. Eu estava com relação família-escola, é mais preparar os professores para terem aquela conversa com os pais ausentes, vamos dizer isso. E o meu colega estava com alegria na escola, podia ser alegria no trabalho. Chamar a atenção aos professores da importância da alegria no nosso local de trabalho, nesse caso na escola. Aqueles pais orgulhosamente sem juízo. Sim, olha, a conversa está muito boa, muito obrigado por vocês estarem aqui mesmo. E vamos uma musiquinha para arrefecer aqui as nossas gargantas e já voltamos. Bom pessoal, voltamos então aqui para esta conversa agradável que estamos a ter sobre o Capri. Você que é professor primário, está habituado a dar aulas muito secas, vem cá molhar as suas aulas com este projeto Capri. Aprenda um bocadinho mais, fique ligado a nós que estamos aqui a partilhar boas práticas no ensino primário. Para você que é professor e pensa que trabalha é só ensinar, aprenda também a partilhar, porque todo mundo tem algo para nos ensinar. Com quem estava a palavra? Estamos a falar de quê há pouco tempo? Nós estávamos a falar sobre... Estávamos a falar sobre quando se convidavam os professores a virem e quando não queriam. O efeito multiplicador, não é? Não como é que convenciam as pessoas a aderirem? Exatamente.
esse aspecto também foi, se calhar, o baluarte da nossa atividade, porque o professor, depois, ao chegar, não via que estava acima do que ele ouviu e da sua expectativa. Nós vemos sempre isso, tanto que nos primeiros dias estão a reclamar que 10 dias são muito tempo, é muito tempo, aliás. Mas no último dia, Já acabou. Formador, tinham que prolongar o prazo. Acho que o tempo é pouco. Olha, isso é que é importante quando fazemos uma ação e depois para o público-alvo parece pouco, não é? Quando sabe pouco é porque teve muito bom. É que nem novela. A novela acaba na parte que está fixe, né? Quando é uma série, acaba sempre numa parte em que queremos mais. Não, tem que ver o próximo capítulo. E então é assim, eu só tenho que parabenizar este projeto, porque não estava à espera de tudo isso. Eu li, não é? Li um bocadinho daqui, mas não tinha noção. Se vocês não me falassem assim nesses termos, sério, eu não tinha noção. Parabéns mesmo. Obrigada. O impacto dos alunos, como é que tem sido? Como é que vocês fazem como é que eu posso dizer? Como é que vocês fazem o seguimento, não é? Do impacto? O acompanhamento. O acompanhamento, obrigado Isabel. Acompanhamento. Então, nós temos uma fase que é a fase de acompanhamento, que começámos a fazer apenas na segunda fase, não é? Porque tínhamos que ter um número considerável de professores já formados para poder acompanhar esses professores nas salas de aula. Esta segunda fase foi apenas uma amostra do que nós gostaríamos de fazer. Nós conseguimos acompanhar 330 professores dos 9.000 de todos, dos 9.700. Portanto, é uma pequena amostra, não é? Daquilo que nós gostaríamos, também devido ao tempo. Isto porquê? Porque enquanto a formação nós fazemos de um formador para 35 professores, o acompanhamento nós fazemos de um formador para um professor. É uma coisa mais próxima e mais objetiva, específica. Portanto, nós estamos realmente a acompanhar aquele professor durante 2 dias no mínimo, dentro da sala de aula, ver quais são as preocupações, depois dele já ter sido formado pelo CAPRI, ajudá-lo naquilo que ele ainda precisa ou está mais, não está ainda tão confiante. Portanto, nós fazemos esse acompanhamento do professor, o que nos leva mais tempo do que uma formação, obviamente, e a ideia é dar continuidade a esse acompanhamento, para termos então um impacto real de todos os professores que foram formados. Que escolas é que já têm um número grande de professores, não é? Que passaram por essa formação, que qualquer um de nós pode ir para lá, se calhar, se quiser beber um bocadinho ou ver na prática acontecer, podemos nos deslocar? É assim, pelo número que nós temos também do Gabinete Provincial da Educação, de professores que existem no ensino primário, nós estamos praticamente na sua totalidade. Agora, com a nova leva que entrou para o ensino, óbvio que haverá mais do que 9.700, mas eu penso que posso arriscar dizer que em praticamente 90% das escolas, estamos a falar de públicas, essencialmente, quase tudo, já tem professores formados pelo CAPRI. Sim, e uma das Rainha Luís, Jinguba. E uma das maiores escolas do ensino primário é a Rainha Luís. Acredito que é a nossa escola, porque todos os professores da Rainha Luís tiveram o privilégio, a oportunidade de ter a formação do Então, se formos a Rainha Luís, não é? Vamos ter a oportunidade de experimentar um bocadinho daquilo que é o aprendizado, não é? Sim. A aplicabilidade daquilo que se aprendeu no CAPRI. No CAPRI, sim, porque tantos os professores do período da manhã, do período da tarde e da noite, que é ensino de adulto, mas também fizeram parte da mesma formação. Sim, eu penso que para essas práticas as idades não são tão fundamentais, porque para todo mundo precisa de motivação. Sim. Enquanto estamos com os olhos abertos, não é? Sempre precisamos de motivação.
Mas o professor tem que ser criativo, ter o poder de criatividade em função à idade. Não pode ser preguiçoso. Sim, e depois a brincadeira para a criança ou a dinâmica para a criança É diferente para para o adulto. Então o professor tem que ser criativo em buscar dinâmicas de acordo à realidade da turma. Mas agora, e também existem muitos livros na net, livres, não é? Grátis. Certo. Você, professor, pode baixar dinâmicas pedagógicas, qualquer um pode baixar, ler e aplicar. Não é? Porque já te deram o dedo, agora conquista a mão. Mas também eu diria que aprender em grupo é outra coisa. Aprender em grupo é outra coisa. Então vai esperar mais ação de formação. Então. Não, o professor é inovador, mas quando puder aprender em grupo, melhor. Então pega, você lê, depois forma o teu grupo, se ensinam. Mas se calhar o que o professor Sérgio está a nos dizer é da possibilidade que temos de ter várias ideias. Sim. Porque disse bem a princípio aqui a nossa coordenadora Margarida que quando nós estamos a apresentar uma atividade, nós também estamos abertos a que o professor, não é, que tenha um olhar abrangente sobre aquilo, crie também uma ramificação daquela atividade que se fez. Certo. Porque importante aqui também é realçar que para cada local as atividades podem ser diversificadas, porque os alunos são diferentes e nem todos vão pegar com a mesma forma de transmissão. Naturalmente, mas Adilson, agora olhando para aquilo que estamos a discutir, que é criatividade. Certo. Eu penso que qualquer um de vocês, depois de passar de uma ação de formação, pode se reunir com os colegas e partilhar boas práticas ou ideias, né, inovadoras para aplicar. Na verdade, isso é bem certo, porque Sim. apoiando-me novamente nas palavras da Margarida, o acompanhamento visava fazer isso. Não fazendo publicidade, mas diferente de outros projetos, nós não queríamos que o professor absorvesse a formação, não é, e parasse por aí. O professor, a partir da formação, tinha de ter também a autonomia dele próprio, descobrir-se, não é, dar continuidade naquele, mesmo nós não estando no terreno ou na sala de aulas deles. Porque desculpa, esqueci. Kitengo está aqui agora a perguntar se for para uma escola, se vai encontrar vestígios do Capri, não é? E nós já trabalhamos há muito tempo para isso, para salvaguardar essa possibilidade, de modo a que qualquer um que vá para, não diria muito esse termo inspecionar, não é? Mas para constatar, para visitar, encontre o professor a trabalhar por si só. Quer dizer, não precisando mais do auxílio dos formadores. Então, Certo. Daí... Os formadores também fazem muito esse trabalho da criatividade e de continuar a explorar essa criatividade, não só no professor, mas dentro da escola. Ou seja, o professor trabalha, não é? Recebeu a formação, vai pô-la em prática na escola onde ele leciona, mas também incentivar os colegas, que era o que o professor Sérgio estava a dizer, incentivar o colega do lado para trabalhar com ele nesse sentido, para poder criar esses tais grupos, com o que tem que estar a dizer, de continuidade, não é? Desta criatividade e deste querer que o Capri não morra, não é? Morra, continue vivo nas escolas. Portanto, os formadores e ali a nossa assistente social e o psicólogo também fazem muito este trabalho de fazer com que a gestão escolar também faça com que o Capri continue, não é? Porque um professor sozinho não consegue fazer tudo. Portanto, a ideia é que a escola funcione num todo e não funcione só por professor, cada um faz a sua gestão. Não, a gestão deve ser conjunta, deve ser um trabalho de equipa. E o acompanhamento, na verdade, veio para manter o CAPRE ativo. Ainda que formamos todos os professores a nível de Luanda, partirmos para uma outra província, que é o que vai acontecer, mas eles continuem a colocar em prática. Isso que a Margarida disse, nós podemos constatar durante os acompanhamentos e as visitas. Há uma escola no Quilamba Quiache, o professor no primeiro dia de formação, primeiro é que a nossa equipa de formadores
é constituída por jovens. E um professor de 40 e tal anos, vê aí os jovens tínhamos a mais nova, tinha 19 na época, tinha 19. Então ele primeiro perguntou assim, esses meninos têm o que de novo? No fim da formação, ou melhor, ao longo da formação, ele foi o delegado da turma. Ele que dizia aos colegas silêncio porque os formadores chegaram e temos que escutar. E depois fomos ouvir relatos que, primeiro, os professores têm muita dificuldade no desporto, arte e cultura, desenho e educação física. Infelizmente, nas nossas escolas públicas, o professor da primeira até a quarta dá todas as disciplinas. Até a sexta mesmo. Até a sexta, dá todas as disciplinas. Então, este professor nunca tinha lecionado educação física. Ele dizia na diretora, não fui formado para isso. Mas depois de sair do Capri, o professor trouxe uma coluna Bluetooth com o seu telefone. O professor colocou tênis e lá agora o professor ficou o professor de educação física a nível da escola. Porque todos os alunos só querem assistir à aula do professor. Ficou motivado, não é? Ficou bem motivado. Mas, mesmo. acrescentando, Margarida? Dona Margarida, nós também o ano passado eu fui o coordenador da terceira classe e nós quando sentávamos para fazer a nossa planificação quinzenal, nós conversávamos, olha, esta semana quem vai cuidar da área lúdica no ato da educação física é o professor Sérgio. Então, criávamos. Noutra semana, idem. Então, juntávamos, eram 9 turmas, conseguíamos trabalhar em conjunto. Isso também eu aconselho os outros professores, porque numa escola não tem só uma cesta. Se calhar aquelas escolas pequenas. Sim, mas na sua maioria são escolas de 12, 18, 20 salas, a não ser de 36 salas, é mesmo extensa. Então, nós conseguimos o professor da quarta classe também tem 9 ou 8. Então, eles conseguem trabalhar em conjunto e ali dar um subsídio maior quanto às atividades. É mais ou menos isso. Olha, o tempo não é nosso amigo. Infelizmente agora só temos 1 hora de programa, antes tínhamos 2, mas como aqui é de borla, já vamos. Então pronto. Nos tiraram 1 hora, então estamos aqui. Vamos então para considerações finais. Desde já, obrigado, agradecer mais uma vez a vossa presença e parabéns pelo projeto. Não é? Então vou pedir de vocês considerações finais. Fechamos então o tema de hoje. Sim, É mesmo você? Eu só tenho a agradecer e que o projeto de gênero que surjam, que apareçam. É bom sempre o projeto, porque vem a potencializar o professor e quanto o professor mais capacitado tiver, melhor formação terão os alunos, ou melhor conhecimento também terão os alunos. Então, bem haja o CAPRE, bem haja, olha, acabamos a tempo o PAT também, projeto de aprendizagem para todos, que fizemos no intervalo da pausa pedagógica que os meninos terminam um trimestre. Então, também é um projeto, fizemos, eu acabei, graças a Deus já terminei a fase, agora vai entrar um outro grupo. Então, tal e qual como o CAPRE, o PAT, que venham outros, é bom, é salutar, sim. Muito obrigado também pelo convite. Sim, Marcos. Mais ou menos isso. Isabel. Eu venho pedir aos professores que já passaram pela formação que coloquem em prática o que aprenderam. Será uma mais-valia para os alunos. Que não parem por aí, sejam criativos, que o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico. Então, eles criem sempre para o bem dos nossos meninos. Boa, Adilson. Os colegas roubaram mais palavras. Eu só tenho a dizer que o mais importante ou o foco aqui da nossa atuação são as crianças, e as crianças estão a vir formar a nossa nova sociedade. Então, quando nós estivermos a trabalhar para as crianças, temos de lembrar que nós estamos a construir a próxima sociedade. Essa próxima sociedade vai construir os nossos filhos. Então, ao nos esforçarmos para melhorar essa geração vindoura, estamos indiretamente ou mesmo direta a tocar nos nossos filhos.
Então, professores, não pensem duas vezes em atualizar-se sempre. Quando fala dos nossos filhos, não quer dizer que você não tem, não pode fazer. Atenção. É para todos, tá bom? Eu só me resta dizer, depois de tudo que o último, depois eu não tenho muitas coisas para dizer. Podes despedir só até amanhã. Não, eu acho que há uma coisa que também se deve apelar, é que os professores mudem um bocadinho a sua mentalidade e que abram a oportunidade a estes novos projetos mais criativos, mais apelativos e que lhes dão a eles mais motivação para eles continuarem, porque o ser professor não é fácil. Nós não lidamos com papéis nem com computadores, nós lidamos com pessoas e neste caso com crianças. E então que mudem esta mentalidade de sou professor, vou só ali, dou umas horinhas e venho embora, recebo o meu salário e pronto, nem me chateio. Não, ser professor exige trabalho. Então vamos fazer isso e fazê-lo com motivação. Aos meus convidados, mais uma vez. Obrigada. Ficou alguma coisa por falar? Não. Só queria dizer que o Capri continua disponível no Facebook e seria sempre bom darem uma olhada, porque tem sempre informações novas, atividades, jogos. Então, Boa, olha, a nós também só nos resta agradecer a vossa presença e a presença do nosso ouvinte deste lado. Voltaremos aqui então no dia 26, porque a próxima semana não teremos programa. Dia 26 estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela vossa presença. E até lá. E boa sorte, Capri!